o nome André significa valente, diga valente. Nasceu em Betsaida, cresceu em Cafarnaum, Galileia. O pai dele era Jonas, o mesmo pai de Pedro, pois ele era irmão de Pedro. A profissão dele era pescador. E no mesmo dia que, na verdade, o Senhor Jesus disse para ele: larga tudo que você está fazendo, larga a tua rede, e agora eu te farei pescador de homens. No mesmo dia que ele fala para Pedro, também fala para André. Porém, André ainda foi chamado antes do que Pedro. André foi o primeiro a ser chamado. André, diferente do que alguns pensam, antes dele ser discípulo de Jesus, ele foi discípulo de João Batista. João Batista, vocês sabem, foi primo de Jesus. Ao mesmo tempo que Maria ficou grávida, Isabel também ficou grávida. Até tem uma passagem muito interessante, que quando as duas estão grávidas e vão se cumprimentar, a Bíblia fala que os bebês que estavam na barriga das duas, Jesus e João Batista, eles se cumprimentaram, eles mexeram ao mesmo tempo, e as duas perceberam. Então havia na verdade um propósito de João Batista e Jesus. E João Batista, em João capítulo 3, ele fala: eu não sou o Messias, porque as pessoas achavam que pela autoridade que João Batista ministrava, com poder, ele era uma pessoa que não tinha papa na língua, era uma pessoa que não queria agradar ninguém, ele não falava o que as pessoas queriam ouvir. Por isso muitos gostavam dele, mas também muitos o odiavam. Eu também já passo por isso, então eu já tranquilo, eu já sei que quem vai gostar de mim vai gostar, quem vai me odiar vai me odiar. Porém, eu sei que também Jesus não agradou todo mundo. E João então não estava nem aí, porque ele veio para cumprir a sua missão, ele veio para preparar o caminho do Senhor. Quem está comigo, diga amém. Então, João Batista, ele tinha discípulos, e André era discípulo de João Batista. André, quando João Batista disse assim para ele: André, agora você tem que entender uma coisa, eu vos batizo com água, não só para André, mas para os discípulos todos. João Batista falou: eu vos batizo com água, mas depois de mim vai vir aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. João Batista, quando seu primo Jesus, que completa 30 anos, aparece lá no Jordão e ele está batizando as pessoas, e ele gritava: raça de víboras, quem vos livrou da ira vindoura, da ira futura? Se convertam, seus hipócritas. E de repente Jesus aparece no Jordão. João Batista fica calado na hora, porque quando o Filho do Homem aparece, quando o Cordeiro de Deus aparece, toda a carne se cala e fica em silêncio. Posso ouvir um glória a Deus? Então, nesse momento, João Batista fala para todos os seus ouvintes: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Escutai o que ele diz. Jesus chega perto dele, e aí João Batista fala: o que o senhor quer que eu faça, né? Você é meu primo, mas eu sei que sou filho de Deus, eu vim preparar o teu caminho, eu sou pecador, o senhor não tem pecado nenhum. Ele ajuntará a palha e lançará no fogo. Ele é aquele que vai juntar a palha, vai separar o trigo, vai juntar a palha. A palha não serve para nada, a palha é só aparência, a palha vai para o fogo. E aí João Batista fala: o que o senhor quer que eu faça, Senhor? O Senhor fala: eu vim cumprir a vontade do meu Pai, me batiza. João Batista fala: não, mas como eu não vou te batizar? Você é maior que eu. Mas Jesus fala: é necessário que o Filho do Homem cumpra com toda a vontade de Deus. E Jesus vem e se batiza, e ele mostra ali o que? A humildade, a simplicidade. João Batista batiza Jesus, e a partir dali, quando está sendo batizado, os céus se abrem, lá das nuvens uma voz fala, e a voz diz: esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma se agrada, em quem a minha alma se compraz. É tão interessante isso, que até hoje acontece isso. Nós tivemos aí o último retiro, e foi tão tremendo, porque estava um frio, estava uma chuva. Foi o seu batismo, né? Então, o batismo da Pri. Estava uma chuva, estava fechado, só quem estava lá que viu. E foi tão impressionante, porque quando a gente pôs a roupa, e que a gente foi lá para perto da piscina, no mesmo momento, eu o Denis, eu e o Hipólito entramos na água, e no mesmo momento que nós começamos a orar dentro da água, foi impressionante. As nuvens se foram, o sol apareceu naquele momento.
como se estivesse acontecendo o que aconteceu com Jesus. Tenho certeza que se nós tivéssemos um pouquinho de ouvidos espirituais e visão espiritual, nós também ouviríamos a mesma voz dizendo: esses são os meus filhos amados, em que se compraz a minha alma. Mas nós não precisamos ouvir a voz, porque só o fato do sol ter brilhado naquela hora, num tempo de chuva, num tempo de tempo encoberto, nós já vimos o cuidado de Deus, o amor de Deus, e vimos que Jesus Cristo que levou vocês lá, e que fizeram vocês tomar aquela decisão, e os anjos fizeram festa nos céus por essa decisão. Aleluia! Assim aconteceu com Jesus, assim acontece com aqueles que creem no Senhor. João Batista então batiza Jesus, e naquele momento estava começando um novo ciclo, aquele momento estava começando um novo tempo. Naquele momento, João entendeu: a minha parte eu já fiz. A gente precisa entender isso. Tem momentos que a gente já fez tudo que a gente podia, tem momentos que a gente tem que entender que terminou certos ciclos e começou novos ciclos, que começou um novo tempo. João Batista estava pedido, como diz no português aqui da Zona Leste, estava pedido. Herodes gostava da pregação de João, mas a mulher de Herodes, Herodias, ela detestava João, porque João denunciava os pecados dela. A Bíblia fala em Provérbios: repreende o tolo, repreende o sábio, e ele te amará, mas repreende o tolo, e ele te odiará. Mas a minha Bíblia também fala que o pai corrige ao filho que ama. Minha mãe falava para mim: enquanto eu estou falando com você, filho, é porque tem jeito. O dia que eu não falar mais nada, aí você esquece. Aí é porque eu já abandonei, é que eu larguei. Não deixe que aconteça isso com você. Enquanto Deus ainda te exorta, enquanto Deus ainda te confronta, é porque Ele vê que tem jeito, é porque Ele vê que ama. A partir do momento que Deus ficar em silêncio, é porque Deus falou: ele não me ouve, eu não vou falar mais. Ele não me ouve, vou deixar ele sofrer a consequência para ele ver, para ele me buscar. Nós vivemos um momento muito difícil esse final de semana, porque perdemos uma pessoa muito especial, que fez parte também dessa igreja no primeiro ano, quando eu fundei a igreja, e ontem nós estivemos lá, e foi muito difícil, mas a gente compreende que Deus cumpriu o propósito na vida dele. Na sexta-feira eu estava em casa, e ele estava já 7 dias lá, e na sexta-feira eu acordei com o sentimento do Senhor falando para mim: vai lá no hospital. Porque como podia subir só uma pessoa na UTI, então eu estava dando preferência para quem estava indo todo dia e acompanhando o quadro médico. Eu não queria. Porém, aí Deus, e também não sabia que devido à pandemia já estava podendo ter visita religiosa. E aí, na sexta-feira de manhã, eu acordei com esse sentimento. Aí eu falei: Fran, Deus está mandando eu ir lá. Eu vou falar com a Carla se eu posso ir. Aí a Carla falou: estou sem cabeça, fala com a Xande, que é a prima dela. Aí eu falei, ela falou: não, pode ir sim. Eu falei: você entra como visita religiosa e não vai atrapalhar o acompanhamento. Eu falei: amém. Fomos lá no Hospital Sapopemba, e antes de eu sair de casa, eu falei: Fran, Deus está mandando eu ir lá, porque só falta eu ir lá, porque Deus vai recolher. Se você quiser apostar, pode apostar. Deus falou. E eu fui. Quando chegou lá, nós subimos, chegou na UTI, ele estava lá, respirando fundo e tudo mais, mas estava vivo. E eu entrei ali na UTI, e quando eu falei a primeira palavra, eu já senti a glória do Senhor naquela UTI. A glória do Senhor invadiu aquela UTI. Ainda depois eu fiquei pensando, né, no culto, às vezes a gente, na hora da oração, a gente ora tanto para sentir a presença do Espírito Santo, e nem sempre a gente sente, né? A gente sai muitas vezes sem sentir a presença do Espírito Santo. E aí naquele momento eu não tinha nem pedido a manifestação ainda, não tinha nem orado, e na hora quando eu entrei ali para ver ele, a glória de Deus, já senti como um peso da glória de Deus tão forte. E o Senhor falou comigo: fala para ele que eu estou com ele, fala para ele que ele é meu, fala para ele que ele não está mais na mão dos homens, mas ele está na minha mão. E eu falei tudo isso para ele, falei que Deus tinha um grande propósito na vida dele, e que ele estava nas mãos de Deus, tinha anjos ali guardando a vida dele, e que o Senhor tira ele da mão dos homens. Os homens brincam com a gente até a hora que Deus permite, até a hora que Deus deixa.
Porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, aqueles que afrontam os servos de Deus, aqueles que afrontam os ungidos de Deus. Porque quem justifica é Deus. Quem justifica o homem de Deus é Deus. Posso ouvir um amém? E eu orei por ele. Foi dito e feito. Falando com meu primo, e ele falando, obrigado por ter ido lá. Eu falei, que isso, eu visito tanta gente que eu nem conheço às vezes, você acha que eu não vou visitar? Nosso tio, seu pai. Aí ele falou, não, obrigado tal. Aí eu cheguei e falei para ele, só que é o seguinte, prepara o teu coração, porque Deus falou para mim que vai levar. Tem certeza? Eu falei, poucas vezes eu afirmo que Deus falou para mim, mas quando eu falo que Deus falou, é porque Deus falou, para preparar o coração. E ele falou, amém, acho que se Deus levar vai ser melhor. E foi exatamente, eu peguei a Fran, que a Fran foi fazer as lembrancinhas das crianças, que nós vamos dar hoje, as lembranças do Dia das Crianças, né? Com todo o cuidado, sempre com todo o amor que ela faz, né? Eu louvo a Deus pela vida dela, porque não tenho preocupações nesse sentido, é muito prestativa, faz tudo com muito amor, não haveria melhor esposa para Deus colocar do meu lado. Agora, ali eu busquei a Fran no Tatuapé, e quando a gente pisou, quando a gente entrou em casa, já veio a ligação. O Senhor recolheu. Ontem nós fomos lá, com grande pesar, porém, a gente sabe, tem a certeza de que até no velório, Deus usou aquela situação para salvar vidas ontem. Pessoas que não são evangélicas, depois no final do culto, no final do velório, vieram falar para mim, obrigado por essa palavra. Não foi uma pessoa, foi mais de uma pessoa que vieram falar, obrigado por essa palavra, tudo que eu precisava ouvir. Então até no último dia de vida dele, ele foi usado por Deus para ganhar almas. Pode dar um aplauso ao Senhor pela vida dele. Eu preguei sobre a ressurreição. As pessoas têm perguntado para mim, qual a visão da Igreja Restaura? Qual que eu tenho falado que é? Tenho falado todo o culto da eternidade. Tenho falado todo o culto que é um reino que está nos esperando. Tenho falado todo o culto que Jesus já está de pé no trono, que Jesus está voltando. Para alguns ele já está voltando, para alguns ele já até voltou. Para nós começarmos a nos desligar e preparar nossa malinha, não mala de coisas humanas, porque essas aí não vão subir, mas a malinha espiritual, porque em breve todos nós nos encontraremos na glória. Todos nós estaremos na glória com o Senhor Jesus. Só que ainda não é o nosso tempo. Ainda há coisas para nós fazermos. Ainda há propósitos para nós realizarmos. E é isso que Deus quer mostrar para nós. E nós não precisamos ser famosos. Deus tem tirado, graças a Deus, Deus tem tirado isso do meu pensamento. Porque da escola que eu vim, nós tínhamos que querer ser o melhor pastor do Brasil, queríamos ter que ser o melhor grupo de louvor da América Latina. Mas hoje eu não tenho essa pretensão. Hoje a minha pretensão é preparar a igreja para a volta de Jesus. Hoje a minha pretensão é fazer com que ele cresça e eu diminua. Hoje a minha pretensão é ser um André, que é citado só 4 vezes na Bíblia, mas André, quando Jesus fala para ele, André, quando João fala para ele, André, siga Jesus, ele recebe o envio, ele não resiste ao novo. E a primeira coisa que Deus está falando para nós hoje é, não resista ao novo tempo que Deus está realizando na sua vida. Então olha para quem está do seu lado e fala isso, fala, não resista ao novo tempo que Deus está começando na tua vida. Coisas vão mudar, pessoas vão mudar, ambientes vão mudar, rotinas vão mudar, porém é Deus que está mandando mudar. É Deus que está no controle. Fala assim, Deus está no controle. Sabe qual que é o seu problema? Você não quer perder o controle. É melhor você estar com o João, que você já está acostumado com o João, porque o João te discipulou, porque o João era ferro e fogo, porque o João se adorava. Eu não sei que coisa é essa que o povo gosta de gente ruim. Uma coisa, tem gente que gosta de sofrer, né? Imagina ser discípulo de João. Raça de víboras. Pensa se João era carinhoso. Estou falando de João do amor, não. Estou falando do João Batista. Pensa se dava para ficar com mimimi. Ai, João falou assim comigo, não vou mais. Não tinha. João era feio. Só que agora, olha só,
a visão, porque é fácil a gente falar, ai pastor, mas ele deixou de andar com João para andar com Jesus. É fácil você falar isso agora, porque hoje a gente sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas naquela hora ainda tinha dúvidas. Naquela hora ele falava que era o Filho de Deus, mas uma coisa é o cara falar, outra coisa é ele ser. E não era todo mundo que cria nisso. E andar com um cara que, você acha que havia uma promessa sobre Israel, que viria o Messias. Você acha que quantos Messias apareceram? Até Jesus aparecer. Quantas pessoas que apareciam e diziam, não, eu sou o Salvador, eu sou o Messias. Ele era mais um que estava chegando e falando o que era. Mas João sabia de onde Jesus tinha vindo. João sabia que Jesus tinha nascido por um milagre, porque a mãe dele contou, Isabel falou, ó, seu primo, ele é o Filho de Deus, Maria não teve relação com José, ele é o Messias. Só que João sabia disso, e João Batista era primo de Jesus. Porém, André não sabia. André simplesmente teve que crer na palavra. Ele teve que deixar de seguir João ainda vivo para seguir Jesus. E João fez isso porque Herodias não gostava de João, porque João confrontava o pecado dela, e ela pede a cabeça de João Batista num prato. Só que eu falei, né, eu acho que Herodias estava meio estragada, estava dormindo, em vez de colocar um baby doll bonito, estava colocando a camiseta da Dilma, porque Herodes negou para ela, né? Herodes negou para ela, muito antes Herodes estava falando, não vou matar João Batista, eu gosto da pregação de João Batista, e ela, quero a cabeça, eu quero a cabeça, e ele não ouviu ela. Aí ela teve que apelar, ela vai lá falar com a filha dela, Salomé, no dia do aniversário de Herodes, você entra dançando, e quando ele falar para você, me pede alguma coisa, você pede a cabeça de João. Há um espírito que quer cortar a cabeça do profeta. Há um espírito que quer calar a voz profética. Há um espírito que não gosta de ser confrontado pelo profeta. Toma cuidado, porque às vezes esse espírito, ele ronda a igreja. Ele ronda até o teu coração mesmo. Para você ficar contra a liderança, para você ficar contra as autoridades. Para você dizer, não, para você começar a contaminar até outras pessoas. Está amarrado, fala comigo, está amarrado. Não deixe isso entrar no seu coração, porque se você tiver contra o ungido de Deus, você vai estar resistindo ao próprio Deus. Quem entende isso? Quem entende isso? E aí depois Salomé entra dançando, Herodes fica seduzido por ela dançando, fala para ela, me pede o que você quer. O que ela fala? Eu quero a cabeça de João Batista. E aí vai lá, corta a cabeça de João Batista. André nessa hora já não estava seguindo a João Batista. Nessa hora o João Batista já tinha enviado André, porque João Batista sabia que ele estava para morrer. João Batista sabia que quase estava perto do fim da vida dele. Então por isso que ele estava sendo enviado. Então André, ele não resiste. E segundo, André, além de não resistir, ele ainda leva o irmão dele, que era Pedro, para seguir também. E interessante que André poderia ter falado assim, não, João mandou eu seguir Jesus, então eu vou ser o primeiro. Não é verdade? Eu vou ser a primícia, eu vou ser o primeiro, eu vou ser o mais importante. Mas ao contrário, ele chega lá, ele apresenta, o irmão dele já tinha um espírito de liderança, o irmão dele já tinha uma capacitação que ele sabia que era maior do que a dele, e ele pega e apresenta o irmão dele para Jesus, e fala para Jesus, Jesus, meu irmão tem muito potencial, usa ele. E realmente Jesus vê o potencial de Pedro, e Jesus, por uma eleição, não só por uma capacidade humana, mas porque também conhecia o coração de Pedro, e também tinha já, espiritualmente já estava ordenado que Pedro seria a liderança, mas a grande bênção é que André não impediu a liderança do irmão dele. Isso é maravilhoso. Isso está faltando nos dias de hoje. Ao invés de eu querer ser o primeiro, eu dar a vez, às vezes, porque através das minhas atitudes, através de eu dar a vez, muitas vezes através de mim virão grandes ministérios. Posso ouvir um amém? André, então, ele não tinha essa jactância no coração dele. Ele não tinha aquele negócio de, não, tem que ser eu. Não. Ele passava na frente. Ele sabia ser o coadjuvante da história. E sabe o que Deus quer que nós aprendamos? Que muitas vezes ser coadjuvante não é desmerecimento nenhum. Às vezes ser coadjuvante é mais importante do que ser protagonista.
Então olha para quem está do seu lado e fala, às vezes ser coadjuvante é mais importante do que ser protagonista. Só que todo mundo quer ser protagonista. Tem muito protagonista para pouco filme. Tem muito protagonista para pouco coadjuvante. Não dá para todo mundo ser protagonista. Alguns vão ter que ser coadjuvantes. E André tinha um coração de coadjuvante, apareceu 4 vezes só, citado nos evangelhos. Só 4 vezes. Acho que ele podia ter uma conversa com Jesus, né? Ô Jesus, só 4 vezes? Põe mais umas vezes aí, Senhor. Pô, sou servo teu também, pô. Sabe aquela história? Nossa, por que honra só aquele ali? Por que o pastor só vai na casa daquele ali? Por que o pastor, né? Aquele ali era diferente? Não tem nada de diferença não, irmão. É você que não sabe ser coadjuvante. É você que quer ser protagonista. E você não sabe abençoar a vida dos outros. Porque você tem um espírito de rejeição na sua vida que está te roubando e que você acha que o pastor não olha para você, que o pastor não gosta de você, que Deus não vai te usar, que você é o menor dos menores. Não, começa a pensar diferente. Às vezes você é a escada que Deus vai usar para que Ele possa cumprir o seu propósito. André, você é o irmão de Pedro, cara. Deixa Pedro passar, ele é o líder, mas eu também vou te usar. Você vai ter a sua importância. Você também vai ter o seu galardão, você também é um apóstolo. Você também é importante. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, melhora essa cara. Você é importante. Independente do ministério que você realiza na igreja, independente se você limpa o chão da igreja, independente se você está tocando o violão aqui na igreja, independente se você está na intercessão aqui da igreja, se você limpa o banheiro da igreja, não importa o que você faça, se a menor função, na verdade, ela vai ser usada para Deus realizar grandes coisas. Você tem que parar com esse negócio. A submissão e a humildade de André fez com que ele fosse um cara próspero, fez com que ele cumprisse com toda a direção que Deus tinha para a vida dele. Na verdade, na história, existem escadas que foram homens que foram usados para que outras lideranças fossem levantadas. Em 1976, em uma vigília na Casa da Bênção, o missionário Cecílio Carvalho Fernandes ungiu 2 diáconos, um diácono que estava lá, a pastor, o nome dele era Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como R.R. Soares, que nessa vigília estava junto com ele, o cunhado dele, que não foi ungido na igreja Vida Nova, que eles eram da igreja Vida Nova, porque ele tinha um defeito no dedo, e o missionário recebe a unção para ser pastor, e em seguida ele unge o cunhado dele, também pastor, e o nome do cunhado dele é Edir Macedo de Bezerra. Ambos não ficaram juntos, um foi para um lado, o outro foi para o outro, mas a humildade de um fez o outro receber uma unção até maior do que ele tinha recebido. Soube ser escada para que o outro crescesse. Não houve, aí depois, o que recebeu a unção, que se virou contra o outro que ungiu, que se tornou mais orgulhoso do que o outro, mas o primeiro teve mais humildade e falou, não, eu sou a escada, vá onde Deus quer te levar. Em Atos, no capítulo 7, no versículo 58, diz assim, e arrastando-o para fora da cidade, Estevão, o apedrejaram Estevão, e as testemunhas deixaram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Estevão estava sendo apedrejado. Estevão era um diácono muito usado por Deus e estava sendo apedrejado. E ele não renunciou, ele não negou sua fé. Ele sabia que depois, ainda que ele morresse ali, na verdade o corpo dele ia morrer, mas a roupa dele ficou. E aonde ficou a roupa dele? E a roupa, ela tem um significado espiritual, representa o revestimento do Espírito Santo. Amém? E quando a roupa de Estevão cai, ela cai nos pés de quem? De um cara que se chamava Saulo. Você vai ir a palavra, né? E aquele Saulo, que era o grande perseguidor da igreja, que matava cristãos, que pedia autorização para matar cristãos, quem ele se torna? O maior apóstolo que existiu. Mas por quê? Porque Estevão foi até o fim. A igreja foi fundada
por Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, quando ele ressuscitou. Só que a igreja foi consolidada, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com dízimo, oferta. A igreja foi consolidada, e nós estamos aqui, chegamos até aqui, porque ela foi consolidada com o sangue desses homens. Com o sangue de Pedro, com o sangue de André, com o sangue do próprio Paulo, que depois foi decapitado. Por isso que o Senhor trouxe a existência, trouxe essa direção dessa temporada. Isaías capítulo 6, no versículo 1, Isaías fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu sublime e alto trono. Impressionante que Isaías ele cita no ano da morte do rei Uzias. Ele não viu antes da morte. Enquanto Uzias estava vivo, Isaías não pôde ter acesso ao que Deus queria mostrar para ele. Mas quando Uzias morreu, ele fala: e aí começou o meu chamado. Apesar dele se sentir um homem de impuros lábios, o Senhor falou: não se sinta um homem de impuros lábios, porque eu te purifico. E o Senhor manda um anjo lá com brasa viva do altar, e o anjo toca nos lábios de Isaías, e Isaías se torna o maior profeta messiânico. Davi, quando ele está sendo perseguido por Saul, ele vai para uma caverna que se chamava Caverna de Adulão. Fala assim comigo: Caverna de Adulão. Lá na caverna tinham homens endividados, problemáticos, homens doentes, homens que todos eles juntos não davam um soldado. Parece a igreja restaura. Parece a igreja. Às vezes eu olho: meu Deus, Senhor, quanta imaturidade. Essas palavras aqui está sendo difícil do povo gostar, está sendo difícil porque o povo não quer, o povo quer doce, o povo quer leite condensado, não é? Está sendo difícil. Por quê? Porque o Senhor está te treinando, porque o Senhor está te preparando. E Davi, ele olha para aqueles homens e ele vê potencial, ele treina aqueles homens, que ele falou assim: não tem jeito, Saul vai me pegar, Saul vai me matar. Eu vou ajudar esses homens, eu vou treinar esses homens, eu vou investir nesses homens, e esses homens, eles vão ser o meu exército. É por isso que eu estou aqui pregando para vocês. Eu não estou pregando para vocês por aquilo que vocês são hoje, mas eu estou pregando para vocês porque eu sei que mais para frente Deus vai cumprir tudo que Ele tem na sua vida. Eu não estou pregando pelo dia de hoje, eu estou pregando porque eu sei que ainda que a promessa esteja hoje, seja um embrião hoje, amanhã ela vai nascer. A Bíblia fala que depois, esses valentes de Davi foram homens que se tornaram homens os mais fiéis. Ponta de casco. Se tornou homens que Davi não precisava falar nada. Que um dia Davi só suspirou com vontade de tomar uma água que estava lá no poço de Belém, e Davi não precisou pedir: vai lá buscar água para mim. Eles ouviram Davi suspirar: quem dera tomar da água. E eles já ouviram, eles já foram, já entraram e romperam com o arraial dos inimigos, buscaram a água, e acho que um ia lutando, o outro cuidado para não derramar. Tinha um prazer em servir, tinha um prazer em ser escada, tinha um prazer em ser aqueles que estão nos bastidores, para que Deus use aquele que Ele levantou para cumprir o propósito que Ele tem. E eles foram chamados os valentes de Davi. E por que eu estou falando isso? Porque André, ele foi valente. André foi valente. O nome André significa o que eu falei? Valente, viril. E Deus está procurando nessa geração pessoas valentes. Deus está procurando nessa geração pessoas que vão estar na igreja conscientes de que o evangelho não é mil maravilhas, que o evangelho não é que você não vai ter nenhum problema. O evangelho não é só testemunho de vitória. O evangelho muitas vezes vai ser um testemunho de sofrimento, e que esse sofrimento, que como o sangue dos apóstolos, vai produzir vida, porque muitas vezes uma morte produz muitas vidas. Nós não entendemos isso, nós não queremos perder, nós não queremos o fim, mas não pode começar algo novo se não houver um fim de algo velho. Deus está começando isso. Em 1 Crônicas, no capítulo 11, no versículo 10, abra lá para a gente ler. 1 Crônicas 11, 10, é isso? 1 Crônicas capítulo 11, versículo 10.
Fala sobre os valentes de Davi. Quem está pela internet vai ver na tela. Diz assim: e estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Este é o número dos poderosos que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, chefe dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. Depois Eleazar, filho de Dodó, o Aioíta, ele estava entre os 3 poderosos. Esse esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele campo e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 capitães desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim, e Davi estava no lugar forte. O alojamento dos filisteus estava então em Belém, e desejou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está em Belém junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e trouxeram a Davi. Porém Davi não quis beber, mas derramou perante o Senhor. E disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue desses homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas trouxeram. E ele não quis beber. Isso fizeram aqueles 3 homens. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles, porém não igualou os primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabzel, de grandes obras, ele feriu a 2 heróis de Moabe. Também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Meu Deus. Também feriu ele a um egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados. Nossa, eu não sabia que existia um homem tão grande assim, 5 côvados. E trazia um egípcio uma lança na mão, como órgão de um tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3. E Davi pôs sobre os da sua guarda. Deus está procurando valentes. Eu não estou ouvindo aqui os valentes. Deus está procurando valentes. Davi treinou muitos valentes. 30 se destacaram, mas não chegaram às obras de 3. Isso me leva também a ver o que Cristo fez, pois Cristo, ele chama uma multidão. Dessa multidão, ele separa 70 valentes, de 2 em 2, para pregar nas aldeias, para pregar em todos os lugares, deu autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Mas dos 70, ele tinha 12, e dos 12, ele tinha 3, que ele, quando ia fazer algum milagre, às vezes, ele sabia que esses 3 eram aqueles que mais entendiam, aqueles que mais estavam dispostos a lutar pelo evangelho, a lutar pelo reino, aqueles que criam verdadeiramente. Jesus falava de uma forma com a multidão, falava de outra forma com os 70, falava de outra forma com os 12, mas falava de uma maneira especial com os 3. Quanto mais é a minha entrega, mais eu vou saindo da minha posição. Eu saio da multidão, eu saio dos 70, eu saio dos 12, para talvez ser um dos 3. Isso depende de renúncia, isso depende de entrega, isso depende de quanto eu estou preparado para tomar paulada, do quanto eu estou preparado para tomar tiro, do quanto eu entendi que a partir de agora eu não vivo mais por mim, eu vivo por Ele. Que vai dizer se eu estou na multidão, se eu estou nos 70, se eu estou nos 12, se eu estou nos 3, é o nível também da minha renúncia, é o nível da minha entrega, é o nível da minha valentia. André, ele tinha uma coisa muito boa, porque ele cria em Jesus. Em João, no capítulo 6, no versículo 8, na multiplicação dos pães, André é citado
diz assim: e um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Tinha quantas pessoas ali? Diga assim comigo: 5.000. Fora as mulheres e as crianças que não entravam no censo da contabilidade. Jesus, após ministrar, tem um tempo de ministração, como nós estamos tendo aqui. Só que Jesus não era 1 horinha não, 40 minutos que nem a gente está aqui, e você já está morrendo de sono. Jesus eram horas e horas e horas e horas. E aí, depois que Jesus sabia que eles estavam num lugar deserto, e que depois da ministração, eles estariam com fome, que ficaram bastante tempo sem comer. Só que Jesus também se preocupava com a vida deles também, com a vida pessoal deles. Assim como Jesus sabe que você está aqui, mas tem necessidades. Ele não está aqui dizendo: larga tudo lá fora, você vai viver só no céu a bênção, aqui na terra você vai ser um miserável. Não. Mas ele diz que você só não pode inverter as coisas. Você não pode buscar as coisas em primeiro lugar e deixar o reino de segundo lugar. Ele promete as duas. Mas o valor a prioridade é o reino dos céus, e as outras coisas são... Por que a gente inverte os papéis? Jesus, depois da ministração, ele já sabia o que ia fazer. Só que ele testa os seus discípulos. Ele diz: dão de comer para esse povo, que esse povo está com fome. E os discípulos falaram: era melhor ser discípulo de João Batista. Que João Batista já mandava todo mundo para casa. Já falava: aqui não tem comida não, seus miseráveis. Vai tudo para casa comer. Mas Jesus não, Jesus falou: não, comigo é diferente. Além do alimento espiritual, eu vou dar o alimento físico. Mas aí André aparece. Diga assim comigo: André aparece. Só que André aparece, o detalhe da palavra é que André aparece, e ele não aparece com as mãos vazias. Quando Jesus fala: dão de comer, todo mundo olhou para o outro e falou: esse cara é louco. Estamos no deserto. Filipe falou assim, nós vamos falar de Filipe também nos próximos domingos. Filipe falou assim: Senhor, nem que tivesse nem que tivesse padarias aqui no deserto, dava para comprar pão para tanta gente. André, ele foi um diferencial, por quê? Porque quando isso acontece, André, ele não fica conversando. André não fica perdendo tempo falando ele é louco. André não fica perdendo tempo falando: o que ele está querendo dizer? André não fica falando assim: como que vai? André, ele já aparece, olha que interessante. Quando André aparece, ele já aparece com 5 pães e 2 peixes na mão. Não é isso que a palavra está falando aqui? E André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ou seja, quando Jesus falou: deem de comer, André creu, porque André chegou já na multidão e falou assim: alguém tem alguma coisa aí, algum pão, algum lanche? Enquanto os outros ficaram só esperando a bênção, André já estava operacionalizando o milagre. Quando Jesus fala uma coisa para você, não é para você ficar esperando acontecer, é para você se movimentar, é para você começar a mexer seus pauzinhos, fazer a sua parte, e a parte que você não vai fazer, deixa na mão dele que ele vai dar graça, vai andar distribuir, todo mundo vai comer e ainda vai sobrar. Pode aplaudir, queridos. Vocês têm que começar a aplaudir a palavra pela revelação dela. Tem muita gente que só fica olhando. Sabe aquela pessoa: precisa fazer isso, por que já não começa a fazer? Né? Mas a porta vai se abrir, vai entregar o currículo. Mas eu quero aquele cliente, vai trabalhar por ele, vai dar 7 voltas. Mas não queremos que a igreja enche, vamos evangelizar mais. Amém? Vai ter mais um evangelismo, não vai? Quando que vai ter? Sábado que vem agora? Enquanto vocês vão estar no evangelismo, eu vou lá na casa do irmão do Márcio, né? Visitar as ovelhas perdidas, né? Fortalecer a ovelha fraca, curar a ovelha doente. Ou você acha que eu tenho descanso? Ontem, depois do velório, nós chegamos em casa, nem descansamos, já fomos fazer uma visita, expulsar demônio. Depois voltamos para casa, hoje cedo eu já estava aqui. Aí depois do culto, veio um amigo meu, que está vindo, começando a vir, é uma pessoa que precisa de atenção, então a gente fica dando atenção para ele. Depois fui para casa, quase não dormimos. A Fran foi lá realizar as coisas para poder dar tudo certo na transmissão. Eu dormi ali 1 hora, depois acordamos, já viemos para cá, já estou aqui pregando para vocês. Por quê? Porque eu estou operacionalizando o que Deus pôs na minha vida. Agora,
se você ficar parado, o teu ministério não vai frutificar. Se você ficar parado, não adianta você reclamar que não tem ninguém na igreja. Se você ficar parado, não adianta você falar, no meu ministério não tem ninguém. Você precisa orar, você precisa se movimentar, você precisa orar, você precisa jejuar. Não é eu que vou fazer isso para você. Jesus falou, tem de alguma coisa de comer? Quando ele falou isso, quantos apóstolos tinham? Quantos apóstolos tinham? Só André chegou com 5 pães e 2 peixes. Só André, porque André creu. E André falou, eu sei que para o milagre acontecer, tem a parte do homem. Tem a minha parte para eu fazer. Não vai acontecer do nada. Como tem gente que fica em casa e poderia estar aqui na igreja. Poderia estar aqui na igreja, mas não está por quê? Porque acha que só olhando Jesus vai fazer um milagre. Não vai. Pastor, mas o que é 5? Não falaram isso? Aí depois o próprio André falou, né? Tudo bem que ele também era carne. Aí ele mesmo traz os 5 pães, mas ele falou, Senhor, eu trouxe o máximo que eu podia. É isso que Deus quer. Deus não está pedindo mais do que você pode dar. Como eu falo para as pessoas que têm escala aqui na igreja. Deus está pedindo muito para você? Deus te dá uma escala no domingo e uma semana sim, uma semana não na semana. É os seus 5 pães e 2 peixes. Só que às vezes nem os 5 pães e 2 peixes você traz. Pastor, mas o que é 5 pães e 2 peixes? Na tua mão não é nada, nas mãos de Jesus é tudo. O valente, ele não receia o perigo. O valente, ele persevera, ele é corajoso, ele está preparado para a luta, e Deus hoje te trouxe aqui, porque Ele vai te preparar para as lutas. Mas tem mais, fala assim comigo, tem mais. André, ele foi coadjuvante, mas agora, no fim da vida dele, ele seria protagonista. Por quê? Nós temos que saber a hora que chegou a nossa vez. Nós temos que saber que também cada um de nós tem uma responsabilidade. A Bíblia fala em Ezequiel 18, a responsabilidade é pessoal. Cada um vai dar conta das suas obras. Cada um vai dar conta da sua alma. Ontem, lá no velório, eu falei isso para as pessoas. Você vai dar conta da sua alma. Busque a sua salvação. Mas aquela pessoa ali está desanimada. Tenta fortalecer ela, mas não vai ficar fraco junto com ela. Porque senão serão 2 almas perdidas ao invés de uma. Então não é porque o outro está fraco que você vai ficar fraco também. Não é porque o outro ficou olhando Jesus que você não vai buscar os 5 pães e 2 peixes que Deus quer que você busque. E Deus quer que também você comece a almejar coisas grandes. André soube a hora de falar, Senhor, usa o meu irmão, ele tem mais potencial que eu. Só que ele também sabia que ele precisava ser o protagonista, não da história dos outros, mas da história dele. Tem momentos que você tem que se preocupar com a sua história. Tem momentos que você tem que se preocupar mais com você. Você vive a vida do outro e esquece de você. Não que você tem que desprezar o irmão. Tem a hora de você ir lá e ser escada, mas tem horas que você também tem que subir os degraus. André, no fim da vida, ele poderia ter ficado de boa, aposentadozinho, e ficado em Jerusalém. Ele poderia ter ficado num lugar mais cômodo, de pegar os folhetinhos da Restaura e distribuir em Jerusalém, só para os judeus que gostavam dele. Mas sabe para onde ele vai? Pergunta assim para mim, para onde, pastor? Ele vai para a Grécia, um lugar onde tinha deuses de sol, de lua, de estrelas, e que quem chegasse pregando alguma coisa diferente, podia ter uma sentença de morte. Ele vai para a Grécia. É como se você fosse hoje pregar na Coreia do Norte. Fala uma palavra de Jesus na Coreia, entrega um panfleto da Igreja Restaura na Coreia do Norte. O tal do King lá já te mata na hora. O King, né? Já manda te matar, já manda te fuzilar. Na Coreia do Norte, o cara que falar que é de Jesus, ele é fuzilado na hora. Coloca uma venda nos olhos para não ver quem está matando e... Tem até vídeos na internet falando de missionários que estão às escondidas na Coreia do Norte. Só que hoje nós estamos vivendo dias em que os apóstolos, eles só querem a parte boa do evangelho. A parte de andar de Ferrari,
a parte, se é que o evangelho promete que a gente vai andar de Ferrari, né? Tem gente que vai andar de ferrado, né? Tem gente que, como fala, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. O pastor tá andando de Honda, não sei o quê. Só que quando eu tava no escortinho hobby, que eu assumi a primeira igreja, que não tinha ar-condicionado, e que o Denis está aqui sabia, lembra do escortinho hobby? E que eu chegava na igreja naquela época, era obrigado a usar terno e gravata, e quando eu chegava lá, parecia que eu tinha tomado um banho de óleo da unção. Mas não era suor. Quando eu estava com o escortinho, ninguém falava. Sabe por quê? Porque eu não incomodava ninguém. Todo mundo tinha dó de mim. As pessoas gostam de ter dó de você. Só que ninguém de nós, você pode ser o menor que for, você não é digno de dó. Ninguém é digno de dó. Depois, quando eu achei que a minha vida tinha melhorado, eu comprei um Peugeot. E o Peugeot me deu tanto problema que eu apelidei ele de tribulação. Um dia eu estava no programa do apóstolo, intercedendo pelo programa do apóstolo. Cara, eu tô com o apóstolo, mano. Tô com o apóstolo está na unção ali orando, né? Jamais eu pensava, tudo hoje, quando eu estou intercedendo pelo apóstolo, tudo pode acontecer outros dias, mas no dia que eu estou intercedendo pelo apóstolo, nada vai acontecer, eu estou com o apóstolo. Só que unção de apóstolo é unção de sofrimento. Eu saí do programa dele, e o Peugeotzinho já começou a dar uns tac. Quando chegou lá em Osasco, Benê, naquela entrada de Osasco, sabe aquela entrada que você sai da Castelo ali? Quando você diz bem-vindo a Osasco. O Peugeot parou ali. Não parou porque eu já sabia todos os problemas que ele podia dar. Todos. Se era problema de bomba de gasolina, se era problema de suspensão, se era problema de escapamento, todos os problemas eu já sabia resolver. Só que naquele dia, quando eu abri o capô, encheu de fumaça, o óleo estava todo cheio de borra, o motor cheio de borra, e o motor fundiu. E eu falei, nunca mais vou interceder no programa do apóstolo. Bem nesse dia, porque a unção que muitas vezes a gente carrega é unção para aprender a passar pelo dia difícil. Posso ouvir um amém? Porque quem quer coisas grandes vai ter que se expor mais. Diga assim, quem quer coisas grandes não vai poder ficar em Jerusalém pegando panfletinho da Restaura. Fala aí, irmão. Quem quer coisa grande vai ter que ir para a Grécia. Quem quer coisa grande, e ainda, você quer saber o porquê que eu estou falando isso? Porque quando chegou lá, aí depois do Peugeot, que eu vendi ele, aí eu peguei um casinho, fiquei 1 ano com o casinho. A tartaruguinha, ó, nunca me deu problema. Parecia o Mario Kart. Né? Glória a Deus. Né? Aí depois do casinho, né? Você vê como Deus é bom contigo, né? Você não passou por essas partes. Aí depois do casinho, aí eu fui na feira, Deus me deu a graça, eu vi um estilo lindo, na época do estilo, lembra do estilo? Estilão. Aí eu cheguei lá, na feira do AMB, vi o estilo, falei, esse estilo vai ser meu. Aí o cara falou, eu quero 7 mil de entrada, eu não tinha nem 1.000. Só que Deus é Deus de milagres. Quando é de Deus uma coisa para você, e você está no propósito de Deus, e você já tem uma história, até aquilo que antes não ia abrir, Deus abre. Eu não tinha 1.000. O cara falou, é 7. Eu falei, posso te dar 7 vezes de 1.000. Ué, irmão, estou pagando, irmão. 7 vezes de 1.000 não é 7 mil? Só que tinha gente que dá vista para ele. Ele falou, irmão, para que eu vou vender para você com 7 vezes de 1.000, sendo que eu posso vender para alguém que vai me dar os 7 mil? Eu falei, porque esse alguém que tem os 7 mil não tem a bênção que eu tenho na minha vida. E você vai beneficiar um servo do Senhor. Aí ele era meio do Nordeste assim, arretado. Não faça esse tipo de negócio não. Mas eu orei tanto para aquele cara não dormir, que depois passou 3 dias, o bicho me ligou. Ele trabalhava na portaria ali na Vila Mariana. Cara, vem aqui, mano, não sei, alguma coisa está acontecendo, eu estou incomodado, tem que vender esse carro para você, traz os 7 cheques de 1.000. Aí fui lá, falei, entrei no estilo, meu Deus do céu, me senti o gatinho, dentro do estilo.
né? Falei, é com esse estilo que eu vou conhecer a minha amada, né? Com esse estilo que eu vou conhecer a minha princesa. Aí foi dito e feito. Saí de lá, paguei os 7 cheques de 1.000, pagando parcelinha. Paguei 60 parcelas do estilo, irmão. Sabe o que é 60? Só pobre que sabe o que é 60. Né, Benê? Rico não sabe o que é 60. Rico paga em 12, 24. Pobre paga em 60, 72. Apartamento em 30 anos. Né? Mas o Senhor está falando, mesmo que seja difícil, não está prometendo que vai ser fácil, mas você tem que almejar coisas grandes. E aí, quando eu conheci a Fran, junto com ela, veio uma unção de prosperidade. Amém? Aí eu pulei de um estilo, abri a empresa, saí de funcionário, abri a empresa, saí de um estilo, e o dia que eu fui buscar a HRV, ela foi comigo, toda dondoca. Aí o cara chegou lá e falou, vocês querem tirar foto com o laço? Aí eu falei, quero. Claro, tem direito a tudo, irmãos. Quando Deus te abençoar, não fica assim, com medo, né, de falar da tua bênção. Já põe um laço bem grandão e fala, agora Satanás, lembra do Peugeot? Lembra do Escort? Toma aí na tua cara, Satanás, porque todos os dias que eu andei, até no dia que você pôs confusão na minha cabeça, que eu estava intercedendo lá pelo apóstolo, você falou, o que está adiantando? Agora, engole aí, engole, chupa que é doce a cana. E nós saímos de lá, eu não sabia nem mexer no carro automático. E ela do meu lado, pensando, obrigado, Senhor, por esse super-homem. Obrigado por ter chego nessa hora, Jesus. Obrigado, pois tu ouves as minhas orações, né? Eu era quase um príncipe num cavalo branco, né? Só que na verdade era um Honda cinza. Aí depois tem gente que vem e fala assim, ah lá o pastor andando de Honda. Irmão, se eu tirar a camisa aqui agora, você vai poder, se você tiver visão espiritual, você vai ver uns pneus que eu tenho, só que também você vai ver as marcas que eu carrego no meu corpo. Você vai ver os dias que eu passei a noite inteira acordado, contabilizando oferta das igrejas onde eu era. Você vai ver o dia e quantas vigílias que eu participei, e que eu participava com alegria, e que dos pastores todo mundo pregava, e quando chegava na minha vez, eles falavam, amém, acabou, e eu não falava uma palavra. Você vai ver os dias em que eu estava em depressão e com síndrome do pânico, e minha mãe foi me levar no psiquiatra, e me colocou no banco de trás, e eu quase me joguei no meio do trânsito, porque eu queria morrer. Eu vou lembrar dos dias em que para dormir, minha mãe tinha que cantar hino da harpa, porque só assim eu ficava tranquilo. Você vai lembrar dos dias, né, Benê? Que eu chegava lá às 7 horas da manhã para pregar no culto das 8 horas e eu conheci ele no culto das 8 horas. Você vai ver, se Deus passar um filme, todos os sábados que eu renunciei para visitar pessoas, e já são 15 anos fazendo isso, e que para mim não é peso nenhum, porque quando eu decidi servir ao Senhor, é para servir e almejar coisas grandes, não para mim, mas para o reino de Deus. André poderia ter ficado em Jerusalém, mas André falou, eu vou para onde o Senhor me mandar, eu vou para a Grécia, e quando chega lá na Grécia, ele não distribui panfleto para os cidadãos, ele não faz culto no lar, como muita gente fala, ai, culto no lar é uma, nossa, como eu tenho saudade dos cultos no lar, é uma bênção o culto no lar, é uma bênção, quando o pastor vai na sua casa e faz um culto, só que isso daí, pode ser que não transforme a sua vida, às vezes é necessário você realmente sair da sua casa e ir para Deus, e ir para onde Deus quer te mandar, mesmo sem vontade, mesmo passando luta, mesmo sendo longe da sua casa. Você acha que a Grécia era perto de Jerusalém? Mas ele foi para lá, e ele foi, quando ele foi evangelizar, ele falou, não, eu quero coisas grandes, eu já fui coadjuvante, mas agora Deus está falando, André, amadurece, você também é apóstolo, agora eu quero que você seja o principal ator.
agora é você. Pedro já está em outro lugar. E ele pega. E eu falei para vocês que não era fácil evangelizar na Grécia, porque as autoridades da Grécia, se pegasse, morria. E sabe o que ele faz? Ele vai evangelizar a mulher do procônsul de Acaia. A mulher, simplesmente a mulher da segunda maior autoridade da Grécia. Ele poderia ficar de boa assim, não, folhetinho aí, Jesus te ama, tal. Ele vai lá, eu nem sei como ele entrou. E ele daqui a pouco está conversando com a mulher do procônsul. Como é o nome do procônsul? Até anotei aqui. Até de nome difícil. É de impressionar. É Geias, o procônsul da Grécia. E aí, era questão de vida ou morte, porque na hora que o marido dessa mulher ficasse sabendo que ele estava evangelizando ela, ele estava pedindo para morrer, irmãos. Mas na verdade ele sabia que era um propósito, que também se ela se convertesse, através dela, a Grécia inteira ia se converter. E o marido dela fica sabendo. E quando ele fica sabendo, já era tarde demais. Era tarde demais porque a esposa dele já estava convertida. E já era tarde demais também para André, porque agora ele ia ter que pagar um preço muito alto de ter falado com ela. E André é condenado à morte. André é condenado à morte. E ontem, não por coincidência, nós fomos para Santo André. Nós estávamos em Santo André. E aí, quando a gente entra na cidade de Santo André, a gente vê o símbolo de Santo André. O símbolo de Santo André é o quê? Tem um X, não é? A estrela, eles falam que é a cruz de Santo André. A cruz de Santo André é um X, porque a cruz normal era aquela cruz em T. A cruz de Santo André foi um X, porque ele foi colocado naquele X, cada parte do corpo dele numa parte da cruz. E o símbolo de André é um X. Porque evangelizou uma pessoa grande, porque ele falou, agora chega de ficar atrás do meu irmão, chega de ficar sendo coadjuvante, Deus tem coisas grandes para mim. Porém ele sabia também que grande seria o galardão dele diante do Senhor. E o trono que o espera, o nome, quando nós chegarmos lá para ser julgados pelos 12 apóstolos, conforme a palavra fala, haverá um trono, e nesse trono vai estar escrito, André, valente. Aleluia. Isso é maravilhoso. Vai chegar o dia da tua recompensa. Vai chegar um dia em que Deus vai vir com o teu galardão para te entregar. Haverão dias bons aqui na terra, haverão dias ruins aqui na terra. Na verdade, mais dias ruins do que dias bons. Porém, tudo que você está fazendo pelo reino de Deus, todas as vezes que você dá preferência para fazer a vontade de Deus, todas as vezes que você corre um risco maior, a tua vitória também começa a aumentar. Risco grande, vitória grande. Risco pequeno, vitória pequena. Quanto maior a exposição que você tem, maior a tua foto fica no inferno. Mas no céu também já tem um pôster teu. Se há alguém que Deus vai proteger, são aqueles que são protagonistas. Deus, ele ama todos, mas os protagonistas são aqueles que estão na frente da batalha. Os protagonistas são aqueles que não têm nenhum motivo para continuar, mas são valentes e falam, para a vida ou para a morte, eu estou contigo, Senhor. Por isso que as pessoas, elas preferem namorar. Porque quando ela namora, ela se expõe menos, ela tem pouco risco de entrar numa grande luta. Quando ela casa, ela constitui uma família, vai ser agredida, vai incomodar o inferno, Satanás vai querer destruir. É por isso que tem gente que prefere ser só um visitante da igreja ou um membro da igreja. Não que isso seja ruim. Se é o seu tempo de você só ouvir, amém, você vai ouvir. Mas se você sabe que não é mais o tempo de você ouvir, você tem que se expor um pouco mais, não fique sendo coadjuvante, não fique se escondendo atrás. Se abra, deixa Deus te usar, porque senão você vai estar impedindo bênçãos na tua vida.
bênção de quem renuncia tudo para estar aqui vai ser diferente da bênção daquele que vem de vez em quando. A bênção daquele. Hoje uma irmã de manhã falou assim: pastor, aqui tem oportunidade para louvar? Eu falei: não, aqui tem ensaio todo sábado. Ah, é? Eu falei: é. Porque tem um preço a se pagar para querer exercer um ministério, tem um preço a se pagar. As pessoas não querem a parte ruim, as pessoas só querem a parte boa. Não que é o caso dela, pelo amor de Deus, ela disse que vai vir no ensaio. Amém? Mas é essa parte que nós vemos os valentes. Ser valente não é só você falar: eu sou valente, Senhor. São com as suas atitudes que você mostra. E às vezes que você chega para abrir a cantina, para preparar, para ninguém comprar nada. Que dá uma raiva, né, Juninho? De esquentar tudo, todo mundo passar e ir lá comer no ragaço e não comer aqui na cantina da igreja, né? Mas vale a pena. Tem um galardão te esperando. Amém? Os quilômetros que você roda para estar aqui, todos eles estão sendo contabilizados, marcados lá no céu. Os quilômetros que eu rodo também estão sendo marcados lá no céu. As campanhas que você tem feito de quarta-feira, que muita gente despreza, pode ter certeza, vai ter galardão, vai ter recompensa. Você vai tomar posse da palavra, você vai tomar posse da palavra profética. Quando você está no primário, você não incomoda ninguém. Quando você entra no ginásio, você já começa a melhorar. Quando você entra na faculdade, aí você já se torna um risco para eles. Porque se você terminar então a faculdade e não trancar, aí você já começa a incomodar os grandes. Eles não querem que você tenha conhecimento, eles não querem que você tenha sabedoria. Para eles é interessante você continuar no seu mundinho. Mas quando você abre a tua mente e começa a crescer, quando Deus prepara os Andrés para que você suba os degraus, ou quando você se torna o protagonista de certas situações, a luta vai ser maior para você, porque você está incomodando o inferno, porque você está mexendo com coisa grande. Quantas vezes as pessoas já falaram, o próprio diabo já falou para mim: e agora? Quero ver se vai continuar servindo. E eu falei igual Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Continuarei pregando, diabo. Se é isso que você quer, se você quer que eu não me exponha mais, com medo de sofrer, você está enganado, porque agora que eu vou me expor mais, agora que eu vou mostrar que eu sou de Deus, porque quando você está vivendo coisas boas, é muito fácil ser valente, é muito fácil ser de Deus, é muito fácil dar glória a Deus, mas no dia da luta é que você mostra se verdadeiramente você é valente e que Deus pode contar com você. Eu falei que todo culto eu vou deixar uma frase, e a frase dessa noite é: quando eu desejo coisas grandes, o risco é maior. Talvez o resultado não seja de bem-estar, mas a realização de cumprir a missão e agradar o mestre já faz eu me realizar e valer a pena. Quando você deseja coisas grandes, às vezes o resultado não seja até não seja bem-estar para a tua carne, seja talvez até de sofrimento. Porém, a realização, a satisfação de cumprir a missão que ele te deu, faz tudo valer a pena e ter sentido.